O que é ser homem? A maneira pela qual, historicamente, se definiu o que é homem vai mudando, e vai mudando bastante. Que o homem seja forte, que o homem seja agressivo, que o homem seja ativo, resiliente, que ele aguente tudo. Todos esses comportamentos, essas ações estéticas, na verdade, elas estão respondendo a uma dinâmica de um exercício ideal de poder e de autoridade. O que faz a masculinidade ser tão relacionada à violência? As instituições produzem esse modelo de masculinidade, desde o Estado, escola, religião, estou falando de família, mídia. Não há masculinidade possível se ela não for plural. Um modelo de masculinidade que quer abarcar os ideais de virilidade, de poder e de dominação não é um modelo de masculinidade. O que é ser homem? Cartografar as masculinidades. Tema desta série do Café Filosófico. Seja homem. Homem não chora. Você tem que agir feito homem. Todas essas frases, que fazem parte do senso comum, supõem a ideia de que existe um jeito certo de ser homem, um modelo de comportamento associado a uma constituição física. Mas o que é ser homem? Em um mundo onde os papéis sociais passam por questionamentos e revisões, a pergunta deixou de ser óbvia. O que define um homem são as letras X e Y? Qual a essência do masculino? Talvez ser homem hoje signifique abraçar as dúvidas ao invés de acreditar em antigas certezas. Uma das maneiras pelas quais a gente pode começar a nossa conversa sobre masculinidades é a partir dessa pergunta, um tanto irrespondível, né, que é o que é um homem, ou o que é a masculinidade. De pronto, se a gente fosse obrigados a respondê-la, a gente apelaria para as nossas opiniões, nosso senso comum, aquilo que, né, os gregos antigamente chamavam de doxa, né? E, atualmente, talvez uma das principais respostas que nos ocorreria a esse respeito seria que homem é aquela pessoa do gênero humano que é biologicamente determinado como homem. Ou seja, aquela pessoa que possui, pelo menos na sua fase adulta, barba, pênis, como somos XY e assim por diante. É a maneira, inclusive, pela qual a gente aprende, ou aprendia, o que é ser homem na escola. Isso é transmitido também do ponto de vista da nossa formação, da nossa educação. É uma resposta possível, em parte apreende a realidade, mas em parte deixa a realidade escapar. Um exemplo do problema que isso envolve, de reduzir a dimensão que a gente pode chamar de gênero à esfera biológica, está presente, por exemplo, em dois eventos que ocorreram nas Olimpíadas de Paris em 2024. Um relativo à abertura da Olimpíada, que suscitou muita polêmica, em especial entre grupos conservadores, nas quais havia uma reprodução de um quadro feito por pessoas trans, ou pessoas que não vivem a sua vida a partir dessa ideia de que o sexo biológico determinaria o seu gênero, a sua forma de viver a sua masculinidade, a sua feminilidade ou a sua não binariedade. Um outro exemplo também observado nessas Olimpíadas foi também uma polêmica, né, que tratou uma das atletas com bastante violência, ataques virtuais. Estou falando aqui da boxeadora argelina Imane Khelif, que foi por uma parcela do Comitê Olímpico de Boxe não considerada uma mulher, porque teria em um exame sido atestada que ela teria cromossomo X ou Y. Isso desencadeou todo um grande debate e mostra que, mesmo nas pesquisas, digamos, genéticas mais avançadas, no campo das ciências biomédicas, essa dualidade, ou essa binariedade, homens e mulheres determinados a partir de marcadores biológicos, ela é insuficiente. Ela não recobre as nossas experiências, ela não recobre aquilo que, de fato, experienciamos enquanto sujeitos e enquanto sociedade relativos à esfera do gênero. Seria possível também, se desviando um tanto dessa perspectiva, dizer que homem é aquela pessoa que possui uma espécie de essência masculina, ou de traços masculinos de subjetividade. Homem seria, então, aquela pessoa que
é mais agressiva, mais violenta, gosta de mulheres, é mais sexualizada e assim por diante. E essa ideia, inclusive, dessa essência, dessa alma masculina, ela, até pouco tempo atrás, ela era usada para descrever até experiências, como mencionava há pouco, relativas à transexualidade. Até hoje em dia, a gente costuma ouvir coisas do tipo: uma pessoa trans é, por exemplo, uma mulher presa num corpo de um homem. Ou um homem preso num corpo de uma mulher. Ou seja, há nessa frase, nessa ideia, a suposição de que existe uma espécie de essência da masculinidade que, nesse caso, não estaria em convergência com o seu corpo. Não é? Mas essa assunção de que haveria uma espécie de núcleo, seja uma alma, uma personalidade essencialmente masculina, ela parece também não resistir muito bem aos avanços e às discussões mais contemporâneas no campo da masculinidade e no gênero, notadamente porque a maneira pela qual se vive a masculinidade ela é muito mais contraditória, ela é muito mais tensa do que um conjunto de caracteres que todos aqueles que a gente pode nomear de homens teriam em comum. Ou seja, a experiência das pessoas que estão nos assistindo aqui e se consideram de uma forma ou outra homens, ela é muito mais heterogênea entre si do que convergente. Cada homem é homem à sua própria maneira. O homem que diz dou, não dá. Porque quem dá mesmo, não diz. O homem que diz vou, não vai. Porque quando foi, já não quis. O homem que diz sou, não é. Porque quem é mesmo é, não sou. O homem que diz tô, não tá. Porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Nessa tão bela canção, a gente pode começar a aprender aquela que é uma espécie de lente que me parece mais frutífera para pensar as questões relativas à masculinidade homens, né? Ou seja, pensar a masculinidade implica, ou deve implicar para nós, a partir de agora, incluir o caráter sincopado dessa masculinidade. Como diz a música, o homem que diz sou, não é. Lá onde ele fala, onde ele acredita que está, a gente deve ler o seu negativo. Ou seja, pensar a masculinidade a partir dos seus impasses pode talvez ser mais produtivo, nos trazer respostas novas, que talvez não sejam totalmente recobridas ou respondidas por ideias muito positivas ou fechadas do que é ser homem. O psicanalista francês Jacques Lacan dizia, numa tentativa de subverter a máxima do Descartes, né, penso, logo existo, ele vai dizer o seguinte, a partir da psicanálise, né, que é o seu campo por excelência. Na verdade, para pensar o sujeito, a gente deve tensionar essa máxima cartesiana no sentido de que eu penso onde não sou e sou onde não penso. O que isso quer dizer? Ao levar em conta o inconsciente, ou seja, né, esse grande conceito da psicanálise, essa grande hipótese do psiquismo, segundo a qual a maior parte das nossas vontades, verdades, são inacessíveis a nós, o Lacan vai afirmar que a nossa essência ela é impensável por nós mesmos. Aquilo que eu acredito de mim mesmo não fala, não diz exatamente a totalidade das minhas histórias, dos meus desejos, de quem eu realmente seria. Então, a partir da psicanálise, temos uma tensão essencial entre o que se mostra, o que se enxerga, o que se concebe, o que se pensa sobre si e, de fato, aquilo que nos constitui. Pois bem, o Lacan propunha isso, em certa medida, para o sujeito em geral, independente do seu gênero, mas, ao mesmo tempo, a gente pode e deve aplicar essa racionalidade para pensar o gênero e a própria masculinidade. Então, eu diria que, para a construção mesma do conhecimento sobre masculinidades, de maneira geral, toda vez que a gente vai dizer com certeza, aí está um homem, isso aqui é um homem, eu achei essa essência, essa é a resposta, algo escapa, algo se perde. Essa ideia, né, de que a gente saberia dizer o que é um homem, deveria saber o que é um homem, ela está tão presente na nossa sociedade que cada vez mais a gente quer estender
essa pergunta, né, sobre o que é o gênero ou qual é o gênero. Quando alguém descobre uma gravidez, a pergunta que se coloca muitas vezes, enquanto primeira, é: qual é o sexo da criança? A gente não consegue conceber uma humanidade fora de um enquadre de gênero. A gente precisa disso na nossa sociedade, nesse momento histórico. Ora, essa obstinação em atestar um gênero, ou um sexo nesse caso, ela fala da impossibilidade da nossa subjetividade contemporânea de conceber uma humanidade que não seja generificada. A gente precisa saber quem é o quê. Mesmo se, a princípio, possamos nos considerar mais para frentex e falar: não, vai ser uma pessoa trans, uma pessoa gay, mas eu preciso saber o que é. Aquilo que é, nas palavras da filósofa Judith Butler, né, um gênero não inteligível, um gênero não compreensível, ele costuma causar angústia. Se a verdade interna do gênero é uma fabricação, e se o gênero verdadeiro é uma fantasia instituída e inscrita sobre a superfície dos corpos, então parece que os gêneros não podem ser nem verdadeiros nem falsos, mas somente produzidos como efeitos da verdade de um discurso sobre a identidade primária e estável. No próximo bloco... E o que é a humanidade? É um homem. A história ensina que nem sempre menina veste rosa e menino veste azul. Nem sempre menino brinca de bola e menina brinca de boneca. Afirmações como essas estão longe de serem certezas ou universais. A história mostra também como o homem se colocou como centro do universo, a medida de todas as coisas. O homem ficou centrado em si mesmo, dando voltas em torno do próprio umbigo. Voltar os olhos para o passado, para compreender como ele foi, é uma maneira de questionar certezas do presente e poder projetar um novo futuro. Afinal, os papéis feminino e masculino nem sempre foram os mesmos ao longo do tempo. Pensar o que é um homem ou responder essa pergunta vai depender, incontornavelmente, de delimitar de onde a gente fala e de que momento histórico a gente fala. A nossa concepção de gênero, ela costuma ser presentista. O que quer dizer essa palavra? É uma palavra oriunda da historiografia, que diz que a gente tem dificuldade de olhar para o passado e enxergar o passado tal como ele foi. A gente costuma usar as nossas categorias para pensar o passado. Menino veste azul e menina veste rosa, essa ideia, né, conservadora por excelência, segundo a qual os gêneros são radicalmente separados e assim devem ser. Caso contrário, a nossa civilização está em perigo, ou melhor, a civilização europeia está em perigo, não é a mesma coisa. Essa ideia, ela se baseia nessa separação radical, nessa indistinção entre sexo e gênero, mas ela tende, esse tipo de frase, esse tipo de enunciação, tende a defender que sempre foi assim. Meninos sempre foram meninos, meninas sempre foram meninas, e, inclusive, essa questão da cor, ela é tão natural para a gente hoje que se esquece, ou não se sabe, que essa aproximação entre azul e rosa ela é recente, ela data do século XX. Para a gente escapar das respostas fáceis, né, sobre o que é ser homem ou como o gênero se constitui, uma das formas primeiras que a gente deve levar em consideração é recorrer às ciências, nesse caso, as humanidades. Não é? No caso da antropologia, né, ciência que, entre outras, mas de maneira particularmente interessante, se debruça sobre o que é o outro, e principalmente o que é natureza e o que é cultura, né, esse santo graal das ciências humanas, ela vai se perguntar, né, por exemplo, o que o gênero ele tem de natural e o que ele tem de histórico. Um dos primeiros trabalhos mais impactantes sobre essa alçada foi de uma antropóloga chamada Margaret Mead, uma americana que nos anos 30 fez um trabalho chamado Sexo e Temperamento. Ela foi até pessoas que viviam na Papua Nova Guiné e descobriu coisas muito interessantes. Ela descobriu que
você tinha sociedades que todos os membros da sociedade possuíam o que à época se chamava de caracteres masculinos. Eram agressivos, lidavam igualmente com a economia, eram muito sexualizados e etc. Outros grupos, pelo contrário, tinham traços que a sociedade americana, à época, impunha ou atestava nas mulheres. Docilidade, cuidados com a casa e, mais radicalmente ainda nos anos 30, Margaret Mead, entre os Stiambuli, percebeu que era uma sociedade na qual os papéis de gênero seriam, digamos, invertidos em relação aos Estados Unidos. Quem cuidava, né, da economia, da caça, quem tinha o poder de decisão eram as mulheres, e quem cuidava das questões artísticas e de agricultura eram os homens. Ou seja, esse dado da antropologia começou a minar as concepções, digamos, naturalizantes sobre gênero e sexualidade. Né? Mais à frente, uma outra antropóloga chamada Gayle Rubin vai propor a ideia de que existe um chamado sistema sexo-gênero. O que é isso? Nas palavras dela. Um sistema sexo-gênero é algo que transforma, né, um dado da natureza, por exemplo, uma diferença física, em algo que organiza a sociedade. Então, por exemplo, o patriarcado é um tipo de sistema sexo-gênero, na qual as pessoas que são nascidas com um determinado corpo são consideradas como homens, por exemplo, têm determinados poderes, determinadas funções, e em todos os países, até onde se sabe, por exemplo, até hoje, atualmente, ganham mais do que mulheres, unicamente por serem homens, independente da sua função. Então, cada sociedade vai gerir essas diferenças, a princípio físicas, de uma forma, e vai, inclusive, considerá-las. A sociedade poderia não considerar essas diferenças, poderia fazer distinções baseadas, por exemplo, em altura, ou qualquer outro dado. No entanto, a eleição desse tipo de marca para organização do corpo social como um todo é o que ela chama de um sistema sexo-gênero, que vai impor um regime de valoração, visibilidade e invisibilidade. Então, por exemplo, se a gente fizer uma espécie de exercício mental aqui, né, no qual, digamos, a gente tem um ente querido que vai ter que precisar passar por uma cirurgia de emergência, né? E a gente imagina essa cena com muita angústia, a gente está esperando ali na sala de espera, e de repente vem alguém da equipe médica contar como é que foi a cirurgia. Se a gente está imaginando que essa pessoa da equipe médica, ao fechar nossos olhos, é uma pessoa da enfermagem, a gente vai imaginar uma mulher. Se a gente imaginar que é a pessoa que fez a neurocirurgia, a gente vai imaginar um homem. Ou seja, a concepção de gênero, ela é social, mas também inconsciente e estruturante. Pode dizer, não, é verdade, mas se a gente for pegar nas faculdades de medicina, você tem mais homens fazendo neurocirurgia, mais mulheres fazendo enfermagem. É verdade, mas o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que alimenta o quê? As nossas concepções, elas são marcadas. A maneira pela qual a gente compreende a nós mesmos e a sociedade, ela é necessariamente generificada. O homem, ele tem, na sociedade moderna e contemporânea, uma espécie de incidência bífida. O que eu quero dizer com isso? O homem é, ao mesmo tempo, um, digamos, exemplar da espécie humana, que é nomeado enquanto homem, a partir de um dado físico, ou biológico. Mas, ao mesmo tempo, o homem ele é o ideal de universalidade. Se a gente pegar os livros de filosofia, até os anos 80 ou 70, boa parte deles vão estar. O homem é a medida de todas as coisas, por exemplo. Como a gente vê no clássico quadro do Homem Vitruviano. O homem é o modelo do mundo. São as palavras do pintor renascentista Leonardo da Vinci. Na Grécia, o filósofo Protágoras assegurou que o homem é a medida de todas as coisas. Mais tarde, o matemático e filósofo Pascal garantiu que o prazer dos grandes homens consiste em tornar os outros mais felizes. Para o filósofo Kant, o homem não é nada mais daquilo que a educação faz dele. E o escritor e poeta alemão Goethe diz: nunca podemos nos esquecer que nenhum homem pode fugir de si mesmo. Os exemplos traduzem a tradição.
Nessa interpretação sobre o Renascimento, né, que a partir de agora o mundo seria regido ou medido, mais especificamente, não a partir de Deus, mas a partir da humanidade. O que é a humanidade? É um homem. Então, essa palavra ambígua, ela fala sobre esse desafio, essa questão que é um gênero que, ao mesmo tempo, tem sua particularidade, mas se remete ao que seria um universal. Essa ideia faz com que quase sempre, não em todos os casos, mas muito comumente, a mulher seja, ou os outros gêneros, que não se coadunam totalmente com esse ideal de masculinidade que está próximo do universal, sejam marcados. Um importante historiador, né, da sexualidade, chamado Thomas Laqueur, vai empreender, né, uma grande pesquisa e demonstrar que a ideia que ele vai chamar de dimorfismo sexual, ou seja, essa assunção que nós, a princípio, concordamos, né, de que gênero pode ter muitos, mas sexos são dois, masculino e feminino, que, portanto, a gente tem de ver como atemporal, universal e assim por diante. Pelos seus estudos históricos, ele vai encontrar um momento no qual isso começa a ser considerado um fato científico incontestável. E ele localiza esse momento como a modernidade. Por quê? Porque antes disso, defende o Thomas Laqueur, não havia um modelo de sexo dual, havia um modelo do que ele chamou de sexo único. Ou seja, até então, dos gregos, passando pela Idade Média, patrística, etc., concebia-se que havia apenas um sexo, que era o masculino. Então, essa concepção de mundo, né, segundo a qual existe apenas um sexo e o seu lado inferior, né, os gregos entendiam a mulher como um quase homem. Por isso que só tinha um sexo. Né? Então, Thomas Laqueur vai mostrando que, a partir do momento que o corpo passa a ser um lugar de verdade para o discurso, isso não era assim, não sempre foi assim, que mais tarde o Foucault vai chamar de biopoder. E vejam como é interessante que essa concepção, a princípio biológico, essa tensão biológica, ou melhor, essa tensão que se constrói a partir de uma disciplina nova que vai chamar anatomia e biologia, ela não é algo exclusivo dessa seara. Ela se reproduz no campo político. E do que eu estou falando? Vocês sabem, né, voltando à questão do que a gente aprende na escola, né, que a idade contemporânea se inicia a partir da Revolução Francesa, né, também chamada de Revolução Burguesa. Um dos grandes marcos dessa revolução foi chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que é a base dos nossos tão malfadados direitos humanos hoje em dia. Alguns anos depois, né, pouquíssimos anos depois, 2 ou 3 anos depois, que essa declaração foi feita, e à época, né, os jacobinos, quando chamavam homem, estavam falando do homem mesmo, porque a mulher não teria direito àquilo que a declaração colocava, ou seja, é universal com muitos rodapés. Não vale para mulheres e não valia para negros, motivo pelo qual mandaram tantas missões para o Haiti para tentar defender os haitianos, que entendiam que aquela declaração de universal deveria valer para eles também. Então, toda vez que a gente vê um universal, quase sempre ele tem ressalvas. Né? Então, encontrar a universalidade é um exercício constante. Então, poucos anos depois que essa Declaração dos Direitos do Homem foi feita, uma mulher chamada Olympe de Gouges fez a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Um documento muito interessante, é um documento muito parecido, mas que tem especificidades. As mães, as filhas, as irmãs, representantes da nação, pedem para constituir-se em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos da mulher são as únicas causas das desventuras públicas e da corrosão dos governos. Elas resolveram expor numa solene declaração os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Então, ali você tem uma marca que fala dessa tensão contemporânea, que é: somos dois ou somos um? Existe uma universalidade que vai incluir todo mundo, ou a gente tem diferenças, ou como diz a antropologia contemporânea, a gente é marcado socialmente pela diferença e o que isso vai produzir. Aquilo que começa a aparecer para
para os primeiros anatomistas da era moderna, é um problema estruturalmente análogo, para não dizer que é o mesmo problema que os revolucionários vão encontrar quando eles precisarem definir o que são os direitos. Ou seja, a nossa sociedade ela se estrutura por meio desse tipo de tensão, né? Então, o homem ele passa a ser tanto universal quanto particular. No próximo bloco, o que os estudos históricos mostram é que a masculinidade é sinônimo de crise. muito se fala sobre a crise da masculinidade. Ainda se ouve dizer que não existem mais homens como antigamente. Mas como era antigamente? O modelo de masculinidade viril ainda faz sentido? Os homens se reconhecem nesse modelo? Talvez a nostalgia da velha masculinidade seja só uma miragem. O encontro entre história e psicologia pode nos trazer respostas. O que a gente encontraria caso a gente não levasse a sério essa ideia de que o homem é universal e visse ele como particular e fizesse uma história da masculinidade, por assim dizer, né? A gente perceberia que a maneira pela qual, historicamente, se definiu o que é homem vai mudando, e vai mudando bastante, né? Entre os gregos, por exemplo, homem era aquele cidadão adulto, em geral de mais de 30 anos, que exercia suas funções na cidade livre, né, sobretudo, portanto, não escravo, e que estava, digamos assim, em pleno acordo ou plena convergência com os seus deveres cívicos. Então, ser homem era ser um bom cidadão, digamos assim. Alguns séculos mais tarde, entre as chamadas tribos bárbaras, né, a gente ouve esse nome, a gente tem a representação, né, de que eram pessoas, sei lá, extremamente violentas, né, que não respeitavam a cultura e assim por diante, mas do ponto de vista da masculinidade não é isso que se observa, pelo contrário. O ideal de masculinidade entre as tribos francas era, por exemplo, aquela do rei casto, não de um rei sexualizado, o que contrastava, por exemplo, com a sexualidade entre os romanos. Existia, inclusive, entre algumas tribos germânicas, o costume de se fazer uma transmissão de heranças de maneira matrilinear. Algo que não deixou de ocorrer durante muitos séculos, não é? Agora, por que a gente, por exemplo, né, vê ou supõe que os bárbaros seriam, né, muito mais sexualizados, violentos, etc. Porque, a partir dessa mesma modernidade, né, esse grande problemão que nos legaram, as representações sobre masculinidade passam a sofrer uma espécie de cisão. De um lado, os modernos vão começar a projetar uma espécie de virilidade potente, sem freios, no passado ou nos povos bárbaros, ou primitivos, e vai começar a ver a sua própria masculinidade como uma masculinidade controlada ou refreada. Então, um exemplo, né, característico desse tipo de discurso social, que se encarna, claro, nas vivências das pessoas, é o lugar que a França ocupou para a Europa, e mesmo para o Brasil. De um lado, a França era o lugar, a partir do século XVIII especialmente, e notadamente a partir do século XIX, o lugar de onde emanava o que seria a civilização. Então, as pessoas iam para a França para estudar, para se letrar e etc., né? Ali está a cultura. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da masculinidade, era o lugar de onde os homens voltavam afrancesados. Ou seja, se aculturar passa a ser perder parte da sua virilidade. Ou seja, diferentemente dos gregos, passa a haver uma oposição entre uma virilidade total e refreada, macho de verdade, digamos assim, e aquilo que a sociedade exige de nós. Notem que esse tipo de discurso, ele, em certa medida, continua relativamente atual, né? O mundo está muito chato, é muito mimimi. Agora não pode fazer nada,
que é considerado machismo. Ou seja, esse tipo de discurso mostra que há uma espécie de ilusão segundo a qual antes, né, haveria uma masculinidade total e refreada e agora não. Né? Eu diria que esse tipo de discurso, ele se sintetiza em algo que vira e mexe a gente vê por aí, que é a crise da masculinidade. Né? Os homens não sabem mais como ser homens. A discussão sobre masculinidades faz parte do debate contemporâneo. O tema já foi pauta do Café Filosófico. Uma reflexão que precisa estar sempre se renovando. Esse solavanco, digamos, que a gente levou da história, né, do avanço das mulheres, a gente foi ficando um pouco melhorzinho. Eu acho que hoje nós estamos, mesmo a minha geração que está ali, vai chegar aos 50 anos e tal, já é uma geração difícil, que é uma geração toda criada para ser esse macho jurubeba que eu falo, que é o cara que não negocia com o mundo dos cremes, não tem frescura com a roupa, é o cara que usa no máximo... hoje qualquer homem tem uma sua nécessaire nas viagens e tal. Esse era o cara que tinha aquela capanga e no máximo um cortador de unhas, uma latinha de minâncora para quando algum cravo mais revoltoso o atrapalhasse nas viagens e nada mais. O que os estudos históricos mostram, e isso me parece bastante interessante, é que a masculinidade é sinônimo de crise. Esses discursos, eles podem ser encontrados em qualquer momento da história, mas notadamente de maneira mais insistente a partir da modernidade. Então, isso não é que nos anos 60 os homens eram homens de verdade, nem nos anos 50, a gente está falando de séculos e séculos, a partir dos quais começou a se criar essa ideia de que há uma virilidade total perdida no passado, que a sociedade não deixa a gente viver propriamente. Então, falam muitas vezes de uma espécie de feminilização da sociedade que exige que os homens, digamos, sejam menos homens. Né? Esse tipo de discurso vai se articular ao que contemporaneamente se nomeia o masculinismo. Ou seja, esse discurso segundo o qual os homens devem rejeitar a modernidade e abraçar a tradição. Na tentativa de invasão do Capitólio nos Estados Unidos, ficou muito conhecida a figura de um homem com vestes, sei lá, um pouco antigas e dois cornos, né? Mostrando que o homem de verdade deveria voltar. Se há um grau zero no processo civilizador, ou seja, um estado de absoluta selvageria, ele é certamente imaginado. Ainda assim, mesmo as fantasias sobre a selvageria cumprem um papel nesse processo. A projeção de selvageria é, assim, um ingrediente essencial da própria civilização. Esse tipo de discurso, bastante presente, inclusive no Brasil, né, de natureza francamente conservadora, ele fala um pouco dessa ilusão, e esse é o pulo do gato, porque esse estado de selvageria primitivo nunca existiu, ela é uma ilusão, mas é uma ilusão que tem efeitos e cumpre papéis de coesão social e de representação de masculinidade. Como isso se relaciona, de que forma a gente pode relacionar isso, né, com a masculinidade, não do ponto de vista da grande história, mas de como ela se encarna especificamente nos homens. Né? Esse é um grande desafio. Voltemos a Freud. Uma figura, inclusive, muito paradigmática desse tipo de tensão entre o dois e um, entre o dimorfismo e o universal. O Thomas Leber, quando vai falar fazer o seu grande percurso histórico dessa invenção dos dois sexos, vai dizer que o Freud ele é muito importante, ele é uma teoria contínua muito válida, porque o Freud ele consegue ter uma teoria que dá conta dessas duas coisas. Então, de um lado, existe uma bissexualidade originária, e de outro, existe o que o Freud vai chamar de um primado do falo. Isso no nosso psiquismo coexiste, ou seja, o psiquismo tem uma estrutura análoga à história. Vamos se aproximar um pouco mais desse primeiro ponto da doutrina freudiana, né? O que ele chamava de bissexualidade originária. Eu costumo dizer para as minhas alunas e alunos de graduação que
o Freud, se usasse termos contemporâneos, defenderia que toda criança é viada. Ou seja, para Freud, nós viemos ao mundo sem um gênero e sem uma sexualidade pré-determinada. Nós somos, nas palavras dele, perverso polimorfos. A gente tem a possibilidades de ser e desejar inúmeras formas, inúmeras coisas. É o processo, né, de socialização, o que ele vai chamar de complexo de Édipo, que vai deixar parte dessas coisas para trás. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque pensar dessa forma significa dizer que a masculinidade ela não necessariamente é algo que você nasce e desenvolve ela. Masculinidade é o resultado de um processo segundo o qual um bebê andrógeno, como dizia a Gayle Rubin, se torna um homem. Isso significa que esse é um processo que deixa algo para trás. Então, esse deixar algo para trás, na doutrina freudiana, é a base do inconsciente. Então, para a psicanálise, né, não há masculinidade ou feminilidade enquanto construtos puros. Né? Eles são formas pelas quais a gente representa, a gente constrói uma espécie de ficção, que a gente costuma chamar de eu ou de ego, que tem uma identidade, digamos, forte, formada, especular, né? Ou seja, idêntica a si, mas essa parapsicanálise, essa máscara, essa personalidade, ela tem como função mascarar que o nosso passado era prenhe de potencialidades outras. Então, para o Freud, né, homem é aquele que transforma as suas verdades, digamos, femininas ou outras, suas verdades não masculinas em outras coisas. Não é quem não tem. Motivo pelo qual o Freud vai entender o laço, por exemplo, de amizade ou camaradagem entre homens como laços homossexuais, nas palavras dele. Ou seja, não é porque você não tem uma troca afetivo-sexual que aquilo não, no fundo, não está satisfazendo um desejo que, no fundo, você não pôde viver ou enunciar enquanto tal. A Judith Butler, né, vai nomear isso como uma heterossexualidade melancólica. Se um homem se torna heterossexual por repudiar o feminino, onde esse repúdio poderia existir, se não na identificação que sua vida heterossexual procura negar? Esse típico heterotop. Ele é tão mais heterotop, ou seja, ele performa uma masculinidade de maneira tão flagrante, tão radical, entende a Butler? Justamente porque ele está se defendendo do fato de que ele não pôde ser outras coisas. Ela é melancólica por conta disso. Não é vivido psiquicamente enquanto tal, mas a força de uma determinada performance, ela fala, na verdade, do seu negativo. No próximo bloco... Qual é que é a minha responsabilidade nesse lugar que eu ocupo? A biologia, a natureza, a criação, a cultura. Em nenhum lugar encontramos uma resposta definitiva sobre o que é ser homem. A falta de uma resposta final pode ser uma conquista ao invés de um fracasso. A masculinidade pode não se limitar a uma só certeza. Ser homem pode ser uma experiência múltipla e plural, uma experiência mais fluida do que estagnada. Afinal, as certezas rígidas podem causar sofrimento e violência, e as interrogações podem ser a liberdade. Da mesma forma que, do ponto de vista social, visa-se, né, num discurso masculinista, visa-se uma espécie de restauração dessa virilidade perdida, que nunca existiu. Do ponto de vista individual, boa parte dos sofrimentos em homens advém de uma busca por uma espécie de ideal, né, o que a gente chama em psicanálise de um ideal do eu, de masculinidade, que é inalcançável. É que, na verdade, ninguém tem, ou ninguém teve, mas essa ilusão, essa fantasia, ela cobra, né, um preço caro e tem efeitos nefastos, inclusive, para outros, notadamente para mulheres, que muitas vezes sofrem violências, né, que, claro, tem uma forte espessura social, né, estrutural, mas é importante sublinhar que essa violência, ela não
ela muitas vezes é vivida pelos homens inconscientemente como de uma forma reativa. Ou seja, ela não é um elemento, primeiro é uma defesa em relação àquilo que a Susana Muscat, uma psicanalista, chama de um desamparo identitário. Ou seja, a violência masculina, ela trabalha masculinidades, é uma resposta à dificuldade de encontrar uma espécie de paz entre quem se é e quem se desejaria ser, e, do ponto de vista da masculinidade, isso produz efeitos ainda hoje bastante nefastos, eu diria. Isso tem efeitos, por exemplo, no que a gente pode conceber como a saúde mental, a saúde integral do homem, né? Por conta de questões que são, né, insisto, sociais e históricas, e não necessariamente genéticas, né, a socialização masculina ela tende a colocar, né, mais holofotes em algumas coisas do que em outras. Ainda que inconscientemente, muitas vezes, os pais, as pessoas que criam as crianças, vão convidar, né, homens a terem uma espécie de desempenho em determinados esportes maior. E ter menos horas, digamos assim, de ensinar, por exemplo, práticas de cuidado. Mesmo sem perceber, a gente vai supondo que meninas têm algo, digamos, mais natural para o cuidado. Brincar de casinha, brincar de boneca, cuidar do outro. E os homens têm que fazer outras coisas, né? E, principalmente, não reparar, não ter uma percepção sobre si, sobre os próprios sentimentos, sobre as próprias falhas, né? A ideia de falho, de uma sensibilidade, ela salvo algumas exceções, como, por exemplo, chorar quando seu time de futebol perde, ela, em geral, não é muito permitida para as pessoas que são socializadas como homens. Isso gera uma espécie de déficit de reconhecimento de si, né? Reconhecimento das suas próprias fraquezas, dos seus próprios sentimentos e, sobretudo, da sua própria saúde. Compreender, né, masculinidades, o que é o homem, não pode ser, portanto, um empreendimento, digamos assim, que pensa o gênero de maneira isolada. Ele, né, deve estar articulado a outras dimensões, como, por exemplo, né, as mais comuns são a gente falar de classe e raça, né, a maneira pela qual uma pessoa de ensino superior de um grande centro no Brasil, né, vive a sua masculinidade, ela é muito distinta de uma pessoa que, sei lá, nos anos 20 ou nos anos 30 foi socializada no Brasil, foi trabalhar na roça muito cedo e não teve acesso a discursos outros que permitissem um outro tipo de vivência, experiência da sua masculinidade. Ou seja, entre homens há mais diferenças do que semelhanças, né? Por mais que a estrutura hegemônica do patriarcado aproxime essas experiências em certa medida, é importante também a gente negritar as suas diferenças, não é? Isso vale também para a espessura racial. A experiência de homens negros de masculinidade ela é diferente da de homens brancos. Eles são, ao mesmo tempo, hipersexualizados, mas não considerados homens na sua acepção universal. Então, masculinidade, ou masculinidades, agora, né, a gente deve, né, considerá-las a partir dessa pluralidade. São formas, né, territorializadas, históricas, de viver um determinado gênero articulado com estruturas de poder que promovem muita violência, né, notadamente, por exemplo, feminicídio e outras formas mais não tão dramáticas de violência contra a mulher, patrimonial, psicológica e assim por diante, mas, ao mesmo tempo, essa forma de viver as masculinidades tem também um impacto sobre os próprios homens, né? Como, por exemplo, a diminuição dos seus anos de vida, os seus problemas de higiene e assim por diante, não é? Então, é um quadro crítico, em certa medida, né? Ou seja, compreender masculinidades não deve ser algo apenas, né,
apenas uma curiosidade, digamos assim, filosófica, mas deve nos engajar em algum horizonte de transformação. Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Que nada. Minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É que me faz viver. Um primeiro ponto, né, para se pensar o que fazer com masculinidade, é talvez pensar a partir de outros modelos. Ou seja, pluralizar as maneiras pelas quais vive-se a sexualidade, né? Outra é, como insisti com vocês, considerar a existência de outros marcadores sociais para discutir ou compreender o que é uma determinada vivência de masculinidade. Que homem é esse de que se fala, né? Seja do ponto de vista da sua história singular, pessoal, né, do que essa pessoa passa ou passou, e também de qual lugar social que ela ocupa, que outras coisas são atribuídas a essa pessoa, além do seu gênero. Me parece importante também a gente poder falar de outros modelos de masculinidade, não dessa masculinidade heterotop ou hiperviril, mas algo que me parece bastante interessante é um olhar mais atento às produções que vêm sendo feitas nos chamados campos das transmasculinidades, né? Ou seja, pessoas que não foram designadas homens ao nascimento e que se entendem como homens, mas as transmasculinidades têm um traço muito interessante, que é algumas pessoas trans não gostam nem de ser chamadas de homens trans, de ser chamadas de pessoas transmasculinas. Por quê? Porque essa ideia de homem não cabe exatamente naquela experiência, né? Ou seja, que é muito plural, as transmasculinidades são muito plurais, mas elas talvez sejam uma forma de mostrar que a nossa relação com o nosso corpo, mesmo com a violência, como é que a gente vai tratar o outro, como é que a gente vai se cuidar em relação a nós mesmos, ela pode se valer de outras balizas e ter outras potencialidades que, no limite, produzam menos sofrimento, né? E possam ajudar a gente a caminhar num horizonte, de um lado, de mais igualdade entre as pessoas, mas de outro, para que as nossas diferenças singulares, elas sejam de fato singulares, elas não sejam, digamos, impostas por um modelo que é transmitido à nossa revelia. Fazer uma espécie de reconhecimento que a masculinidade é uma identidade, né? E que a gente, enquanto homens, né, vive isso de uma determinada forma, se beneficia, ainda que de maneira passiva, desse lugar, mas não transformar isso em uma espécie de culpa ou expiação, né? Ai, que vergonha de ser homem. Então, são coisas que não levam isso muito para frente, né? Mas a psicanálise ensina que a culpa é uma forma ruim de lidar com o impasse, que deve se fazer, de uma maneira geral, transformar isso numa espécie de responsabilização. Ou seja, como eu vou lidar, qual é a minha responsabilidade nesse lugar que eu ocupo, e como posso transformar não só a mim, mas em especial aos outros homens, em uma sociedade que possibilite, faculte vivências masculinas mais plurais e menos pautadas por ideais de virilidade tão fixos e, às vezes, meio cafonas. Pensar formas menos rígidas de tratar as masculinidades. Abrindo, assim, caminhos para que elas possam ser mais livres. Acesse o canal do Café Filosófico no YouTube. Projetar, né? Imaginar, fantasiar que houve uma era dourada da masculinidade, onde os homens podiam de fato ser homens, e agora os freios da sociedade não deixam que essa verdade possa vir à tona, é algo que tem uma data de nascimento e é, sobretudo, uma estrutura fantasística, uma estrutura de ilusão.